O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que, por falta de um diagnóstico adequado na infância, acaba por trazer problemas significativos na vida adulta. Problemas esses que teriam sido evitados, claro, se o diagnóstico tivesse sido feito desde o início. Mas nunca é tarde para buscar ajuda e por isso eu trouxe nesse vídeo 7 sinais de autismo leve em adultos que você pode tanto procurar em si mesmo, quanto buscar identificar em pessoas que você, de alguma forma, desconfia que tem o transtorno e sim, a partir daí, buscar ajuda adequada. E no final do vídeo eu vou te apresentar um teste simples que você pode fazer, né, caso você suspeite de que tem o autismo. E eu vou explicar como funciona o teste e mostrar para você onde você pode ter acesso a ele, tá certo? Então, fica comigo nesse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like e vamos para o vídeo. E o 7º sinal é a dificuldade na reciprocidade emocional. Na prática, estamos falando de uma dificuldade para estabelecer uma conversa numa relação social, dificuldade também de perceber as emoções do outro, de expressar as suas emoções, a dificuldade para iniciar uma conversa, para responder àquela interação social. Então, o paciente, né, a pessoa com o autismo leve, ele vai realmente ser aquela pessoa que acaba sendo mais retraída, tá? E algumas vezes as pessoas até confundem com uma ansiedade social ou algo assim, mas é porque ele tem dificuldade nessa interação social e acaba muitas vezes até mesmo se isolando. O 6º são os déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, utilizados para interação social. Então, nesse momento é que a gente vai perceber que a pessoa, por exemplo, ela não faz um contato visual, tem uma dificuldade de expressar-se com gestos e de compreender os gestos que outras pessoas estão fazendo. Você também vai observar que muitas vezes ela não tem uma expressão facial que corresponde àquilo que ela está falando. Então, por exemplo, ela pode dizer assim: eu estou muito feliz com isso. Percebe? Ao invés de dizer, nossa, eu estou muito feliz. Então, ela tem essa dificuldade de expressar esses comportamentos não verbais que vão facilitar essa interação social. O 5º ponto são os déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Então, um paciente com autismo leve, ele, por exemplo, vai ter muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque ele não consegue compreender o posicionamento daquela pessoa. Muitas vezes, eu já atendi casos de pacientes que saiu de relacionamentos e gostava até da pessoa de alguma forma, mas não conseguiu manter esse relacionamento e agora dificilmente entra em contato com outras pessoas. Quando isso acontece, é muito sem um envolvimento mais profundo. Então, eles vão ter essa dificuldade para desenvolver, para manter, para compreender o outro no relacionamento. E isso, de maneira inevitável, vai fazer com que esse relacionamento acabe, tá? Porque ele não tem as estratégias suficientes, digamos assim, para que haja essa troca necessária na relação e que esse relacionamento se mantenha. Então, vindo aí mesmo até ter uma ausência de necessidade de estar em par, né? De se relacionar com pessoas. Parece que ele não sente aquela necessidade de ter alguém do seu lado. Já vou continuar, mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você precisa desenvolver estratégias para lidar com o autismo e tornar a sua vida mais leve, mais funcional, ou mesmo aprender estratégias para ajudar alguém que você percebe que está sofrendo com esse quadro, tá certo? Então, deixa o seu like e se inscreve no canal. O 4º ponto são os movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipadas ou repetitivos, né? A gente pode estar falando desde uma ecolalia, que é quando a pessoa ela repete aquilo que ela está ouvindo, também de movimentos repetitivos simples, né? Que seria
seriam as estereotipias motoras simples, então ficar repetindo sempre o mesmo movimento, girar objetos, mexer em coisas, ou até mesmo utilizar frases idiosincráticas. Então, aquela fala que, assim, para ele fez uma conexão que faz o maior sentido, mas para a pessoa que tá ouvindo não faz o menor sentido. Então, são alguns exemplos desse quarto ponto. O terceiro ponto é a insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento, seja verbal ou não verbal. Nesse caso, o paciente ele vai ter um sofrimento extremo com pequenas mudanças, com um processo de transição. É aquela pessoa que todo dia às 17 horas vai comprar o pão e sempre vai comprar 5 pães. Se alguma coisa sai fora dessa rotina, isso já gera um sofrimento significativo nele. Então, mexer com a rotina de uma pessoa com autismo, mesmo leve, gera um sofrimento significativo. Um outro ponto aqui são os padrões rígidos de pensamento. Então, a pessoa ela tem uma ideia que para você tirar da cabeça dela é a coisa assim mais complicada que tem. Inclusive, esse enrijecimento cognitivo, né, o enrijecimento desses pensamentos dificulta o seu processo de mudança, porque, por exemplo, na TCC nós trabalhamos muito os padrões de pensamento das pessoas. Então, tem a ver com a crença central, e aí quando a gente quer mexer nesses padrões de pensamento que dentro da TCC é a parte mais rasa, né? Digamos assim, a pontinha do iceberg, aquilo que é mais fácil de modificar, a pessoa com autismo ela já vai ter um enrijecimento muito significativo. Então, um exemplo, digamos, eu estou aqui com um paciente e aí ele tem uma questão familiar que a gente trabalhou a sessão inteira. Então, precisa fazer isso, vamos mudar nesse sentido e tal. Você vai dar um monte de exemplos para ele, vocês vão conversar de maneira assim bem profunda sobre aquilo, vai fazer, né? Ele vai trazer diversos pontos que muitas vezes a sua mente parece que vai explodir assim de como que ele conseguiu fazer tantas análises diferentes. E aí parece que em um dado momento aquilo se resolve. Mas quando é num outro tempo, sabe, numa outra sessão, a pessoa ela vem com as mesmas ideias, como se nada tivesse sido modificado, como se você nunca tivesse tocado aquele assunto. Então, os padrões rígidos de pensamento também são uma característica muito significativa de um adulto com o autismo leve. O segundo ponto é o interesse fixo e altamente restrito que são anormais em intensidade ou foco. Então, a pessoa tem, por exemplo, um interesse com carros, e aí tudo na vida dela gira muito em torno daquilo, sabe? Ela acaba se distraindo com aquilo, é algo que chama muito atenção. Então, ela vai ter um apego mesmo, um apego forte a objetos que muitas vezes são até incomuns, sabe? Então, é algo que a gente precisa respeitar. Tem aquela rigidez, tem pessoas que, por exemplo, ama falar sobre borboletas, ama descobrir os tipos mais diversos de borboletas que existem, cada espécie. Outras vão gostar muito de carro, mas é um interesse fixo, é um interesse rígido, uma intensidade e um foco tão absoluto que, para uma pessoa que não tem o autismo, fica claro que aquele interesse ali é fora do comum. O primeiro ponto é a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, a pessoa pode ter uma indiferença, por exemplo, à dor, a uma temperatura, ou ela pode ter uma sensibilidade muito maior, uma sensibilidade significativa. Eu já atendi pacientes em que durante a sessão, a gente aqui, eu captando, né, claro, o som lá do ambiente dele, tudo direitinho, e ele parava a sessão para dizer que a não sei quantos metros tinha um gato miando, né, ou tinha uma goteira. A pessoa também pode ter uma fascinação
excessiva ali, uma fascinação visual por luzes ou movimentos, sabe? Então, é nesse sentido. Como nós falamos de um transtorno caracterizado essencialmente por prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e na interação social, bem como padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, devido ao sofrimento que é gerado pelo autismo, o adulto com autismo de nível 1, que é aquele nível que exige uma atenção, um acompanhamento, não é tanto quanto o nível 2 e o nível 3, mas de alguma forma é bem significativo, é bem importante esse acompanhamento. O que vai acontecer? Esse adulto, como ele não sabe que tem o autismo, ele vai desenvolvendo estratégias por si mesmo, estratégias que vão facilitar a sua vida, mas que, de maneira geral, vão mascarar o autismo. Então, estratégias muito mais relacionadas à organização, estratégias relacionadas à sua própria rotina. Então, esse adulto que não tem o suporte mínimo em relação à comunicação social, ele vai ter déficits relacionados a iniciar essa interação e pode apresentar interesse reduzido pelas interações sociais. Veja que, em relação à sua organização, à sua rotina, ele consegue administrar de uma forma melhor, mas ele vai ter um prejuízo significativo quando se fala de interação social, porque ele não teve um suporte necessário para mostrar que tinha algo de errado, para mostrar como as pessoas se sentem de alguma forma, né? Ensiná-lo a perceber as pessoas, ensinar sobre emoções. Então, como ele não teve esse suporte, a comunicação social vai ficar extremamente prejudicada. Perceba comigo, ele deu um jeito, ele desenvolveu estratégias funcionais em outros aspectos, mas na comunicação social os prejuízos serão significativos. Com relação aos comportamentos repetitivos e restritivos, o que mais vai aparecer é uma inflexibilidade de comportamento que causa uma interferência expressiva em um ou mais contextos, como, por exemplo, uma dificuldade em trocar de atividade. Então, está mais relacionado a essa inflexibilidade mesmo de rotina, algo nesse sentido, certo? Agora vamos para o teste. Este é o questionário AQ10. Ele é um guia de referência para adultos com suspeita de autismo que não tem uma deficiência na aprendizagem. Então, você consegue, se não tem uma deficiência na aprendizagem, você consegue fazer ele com uma grande tranquilidade. De que maneira você vai responder? Nessas 10 perguntas, para cada uma delas, você vai responder se você concorda plenamente, concorda parcialmente, discorda parcialmente ou discorda plenamente. Então, se eu concordo plenamente, eu vou dizer assim, olha, eu tenho total concordância em relação a isso que está escrito aqui. Eu concordo completamente. Ah, mas se eu tenho um pouco de dúvida, eu vou colocar que eu estou mais para concordar do que discordar, vou colocar que eu concordo parcialmente. Se eu estou mais para discordar do que para concordar, eu discordo parcialmente. Agora, se eu não concordo de maneira nenhuma, discordo plenamente, certo? Então, você vai marcar um ponto para cada uma dessas questões. A primeira é: costumo notar pequenos sons quando outros não conseguem, quando outros não percebem. Então, você concorda plenamente com isso? Você concorda parcialmente? Discorda totalmente? Então, você discorda parcialmente, você não tem muita certeza se você consegue notar sons que outras pessoas não notam, ou você discorda plenamente. Segundo, eu geralmente me concentro mais no todo de uma imagem, ao invés de pequenos detalhes. Então, se eu coloco para você a imagem de uma floresta, será que você vê a floresta como um todo ou você só percebe uma árvore, por exemplo, ou um detalhe? Você vai também marcar um ponto no que você mais concorda ou discorda. Terceiro, acho fácil fazer mais de uma coisa de uma só vez. Ou você é aquela pessoa que tem facilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo ou não, você não tem essa facilidade. Quarto,
Se houver interrupção, posso voltar para o que eu estava fazendo muito rápido. Você concorda totalmente com isso ou você não? Se estava fazendo aqui alguma coisa muito concentrada, alguém te interrompeu, aí pronto, acabou. Você tem uma dificuldade terrível de voltar a fazer aquilo que você estava fazendo. 5. Acho fácil ler as entrelinhas quando alguém está falando comigo. Então, sabe aquelas falas que tem algo por trás, tem algo escondido, mas você é aquela pessoa, será que você é aquela pessoa que consegue perceber uma intenção por trás daquilo que foi dito? Ou você é uma pessoa mais literal? Aquilo que foi dito para você só é realmente o que foi dito, tem que estar muito claro ali em cada detalhe. O 6º ponto, eu sei dizer se alguém está me ouvindo, se alguém que está me ouvindo está ficando entediado. Sabe se aquela pessoa ela está demonstrando que, nossa, eu não queria nem estar ouvindo ela, não queria nem estar ouvindo ele. Ou você tem dificuldade de perceber se aquela pessoa ela está te ouvindo realmente, se ela está ficando entediada enquanto te ouve. 7º ponto, quando eu estou lendo uma história, acho difícil descobrir as intenções dos personagens. Ou você é aquela pessoa que de cara já consegue perceber para que lugar está caminhando cada personagem, qual a intenção de cada um deles. Você vai marcar também. 8º, gosto de coletar informação sobre categorias de coisas. Por exemplo, tipos de carro, tipos de pássaro, tipos de trem, tipos de planta, etc. Concorda plenamente? Marca um ponto aqui. Se não, você vai vendo o que é que mais se identifica. 9º, acho que é fácil descobrir o que alguém está pensando ou sentindo apenas olhando para o rosto da pessoa. Você tem essa facilidade ou não? Você não consegue muito bem discernir. Marca também. E por fim, acho difícil entender as intenções das pessoas. Se você tem dificuldade de entender as intenções, marca aí que você concorda plenamente com isso. Como você vai fazer agora? Você vai pegar, para cada um você marcou um ponto, certo? Então, de acordo com o que você vai se identificando, você só pode marcar um ponto. Agora, você vai marcar um ponto para concordo plenamente ou parcialmente nos itens 1, nos itens 7, 8 e 10. Se você, nesses itens, colocou concordo parcialmente ou concordo plenamente, você vai marcar um ponto. Se você colocou discordo, seja plenamente ou parcialmente, você não marca ponto nenhum, certo? Depois disso, você vai marcar um ponto para os itens em que você colocou que discorda plenamente ou parcialmente. Se você marcou aqui, ó, no item 2, no item 3, no item 4, 5, 6 e 9, se nesses itens você colocou que discorda, seja parcialmente ou plenamente, você vai marcar também um ponto. Resumindo, se você, no item 1, vamos dizer aqui, item 1 tem que ser concordo plenamente ou parcialmente. Se no item 1 você colocou que discorda, seja plenamente ou parcialmente, você não marcou nenhum ponto. Entendeu? Então, você vai fazer dessa forma. E a partir disso, se você percebe que marcou aí uma pontuação que é superior a 6, se for pelo menos 6 pontos ou mais, você tem um indicativo bem importante da possibilidade de um autismo leve. Então, aí é momento de você buscar ajuda profissional para fazer uma avaliação mais profunda, baseado na sua história de vida e também em relatos de pessoas importantes para você, seus próprios relatos, para que, se for realmente identificado o autismo, você faça um tratamento de maneira adequada. Então é isso, eu vou deixar essa fichinha, esse teste aqui na descrição, no linkzinho da descrição, tá? Link não, eu vou deixar um PDF
que é para você ter acesso, baixar e fazer com calma. E você pode rever o vídeo se você tiver alguma dúvida em relação a de que forma você vai fazer o teste de uma maneira segura, de uma maneira adequada, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal se você precisa aprender a lidar com o autismo, seja no seu próprio caso ou para ajudar alguém. Vejo você no próximo vídeo. Dá uma olhada no canal porque tem muita coisa boa por aqui, tudo baseado em evidência científica. Se cuida!